Tratado da Castidade, Santo Afonso Maria de Ligório. Bem-aventurados os puros. Capítulo 1. Excelência da Castidade. Ninguém melhor que o Espírito Santo saberá apreciar o valor da castidade. Ora, ele diz, tudo o que se estima não pode ser comparado a uma alma continente. Eclesiástico 26:20. Isto é, todas as riquezas da terra, todas as honras, todas as dignidades não lhe são comparáveis. Santo Efrem chama a castidade de a vida do Espírito. São Pedro Damião, a rainha das virtudes, e São Cipriano diz que por meio dela se alcançam os triunfos mais esplêndidos. Quem supera o vício contrário à castidade, facilmente triunfará de todos os mais. Quem, pelo contrário, se deixa dominar pela impureza, facilmente cairá em muitos outros vícios e far-se-á réu de ódio, injustiça, sacrilégio, etc. A castidade faz do homem um anjo. Ó castidade, exclama Santo Efrem, tu fazes o homem semelhante aos anjos. Essa comparação é muito acertada, pois os anjos vivem isentos de todos os deleites carnais, eles são puros por natureza, as almas castas por virtude. Pelo mérito desta virtude, diz Cassiano, assemelham-se os homens aos anjos. E São Bernardo, o homem casto difere do anjo, não em razão da virtude, mas da bem-aventurança. Se a castidade do anjo é mais ditosa, a do homem é mais intrépida. A castidade torna o homem semelhante ao próprio Deus, que é um puro espírito, afirma São Basílio. O Verbo eterno, vindo a este mundo, escolheu para sua mãe uma virgem, para pai adotivo um virgem, para precursor um virgem, e a São João Evangelista amou com predileção porque era virgem, e por isso confiou-lhe sua Santa Mãe da mesma forma como entrega ao sacerdote, por causa de sua castidade, a Santa Igreja e sua própria pessoa. Com toda a razão, pois exclama o grande doutor da Igreja, Santo Atanásio, ó Santa Pureza, és o templo do Espírito Santo, a vida dos anjos e a coroa dos santos. Grande, portanto, a excelência da castidade, mas também terrível é a guerra que a carne nos declara para não la roubar. Nossa carne é a arma mais poderosa que possui o demônio para nos escravizar. É por isso coisa muito rara sair-se ileso ou mesmo vencedor deste combate. Santo Agostinho diz no Sermão 293, o combate pela castidade é o mais renhido de todos. Ele repete-se cotidianamente e a vitória é rara. Quantos infelizes que passaram anos na solidão, exclama São Lourenço Justiniano, em orações, jejuns e mortificações, não se deixaram levar finalmente pela concupiscência da carne, abandonaram a vida devota da solidão e perderam com a castidade o próprio Deus. Por isso, todos os que desejam conservar a virtude da castidade devem ter suma cautela. É impossível que te conserves casto, diz São Carlos Borromeu, se não vigiares continuamente sobre ti mesmo, pois negligência traz consigo muito facilmente a perda da castidade. Capítulo 2. Da vigilância sobre os pensamentos. Primeiro, a respeito dos maus pensamentos, encontra-se muitas vezes um duplo engano. A. Almas que temem a Deus e não possuem o dom do discernimento e são inclinadas aos escrúpulos, pensam que todo mau pensamento que lhes sobrevém já é um pecado. Elas estão enganadas, porque os maus pensamentos em si não são pecados, mas só e unicamente o consentimento neles. A malícia do pecado mortal consiste toda e só na má vontade que se entrega ao pecado com claro conhecimento de sua maldade e plena deliberação de sua parte. E por isso Santo Agostinho
ensina que não pode haver pecado onde falta o consentimento da vontade. Por mais que sejamos atormentados pelas tentações, pela rebelião de nossos sentidos, pelas comoções ou sensações desregradas de nossa natureza corpórea, não existe pecado algum quando faltar o consentimento, como ensina também São Bernardo, dizendo: o sentimento não causa dano algum, contanto que não sobrevenha o consentimento. Para consolar tais almas timoratas e escrupulosas, quero oferecer-lhe aqui uma regra prática, aceita por quase todos os teólogos. Quando uma alma que teme a Deus e detesta o pecado, duvida se consentiu ou não em um mau pensamento, não está obrigada a confessar-se disto, porque em tal caso, se tivesse realmente cometido um pecado mortal, não estaria em dúvida a este respeito, porque o pecado mortal para uma alma que teme a Deus é um monstro tão horrendo que não poderá ter entrado em seu coração sem o perceber. B. Outros que possuem uma consciência mais relaxada e são mal instruídos, julgam, pelo contrário, que os maus pensamentos nunca são pecados, mesmo havendo consentimento neles, contanto que não se chegue a praticar. Este erro é muito mais pernicioso que o primeiro. O que se não pode fazer, não se pode também desejar. Por isso, o mau pensamento em si contém toda a malícia do ato. Assim como as más obras nos separam de Deus, também os maus pensamentos nos afastam dele e nos privam de sua graça. Pensamentos perversos nos separam de Deus. Sabedoria 1:3. Como as más obras estão patentes aos olhos de Deus, também sua vista alcança todos os nossos maus pensamentos para condená-los e puni-los, pois um Deus de ciência é o Senhor, e diante dele estão patentes todos os pensamentos. 1 Reis 2:3. 2. Logo, nem todos os maus pensamentos são pecados, e nem todos os que são pecados trazem em si o mesmo cunho de malícia. Devemos considerar 3 coisas quando se trata de um pecado de pensamento, a saber, a sugestão, a deliberação e o consentimento. Alguns esclarecimentos a este respeito. A. Sob a palavra sugestão, entende-se o primeiro pensamento que nos incita a praticar o mal que nos vem à mente. Esta instigação ou incitamento ainda não é pecado. Se a vontade a repele imediatamente, é mesmo uma fonte de merecimentos. Para cada tentação a que opuseres resistência, se te deverá uma coroa, diz Santo Antão. Até os santos foram perseguidos por tais pensamentos. São Bento revolveu-se sobre os espinhos para vencer uma tentação impura, e São Pedro de Alcântara lançou-se em poço de água gelada. São Paulo nos informa que também ele foi tentado contra a pureza. E para que a grandeza das revelações não me ensoberbecesse, foi-me dado um espinho em minha carne, um anjo de Satanás para me esbofetear. 2 Coríntios 12:7. O apóstolo suplicou várias vezes ao Senhor que o livrasse deste inimigo. Por esta causa, roguei ao Senhor 3 vezes que o afastasse de mim. O Senhor não quis, porém, dispensá-lo do combate, e respondeu-lhe: basta-te a minha graça. E porque não queria o Senhor livrá-lo, para que adquirisse maiores méritos por sua resistência à tentação. Porque a virtude se aperfeiçoa na fraqueza. São Francisco de Sales diz que quando um ladrão procura arrombar uma porta, é porque não está ainda dentro da casa. Assim também, quando o demônio tenta uma alma, é porque se acha ela ainda na graça de Deus. Santa Catarina de Sena foi uma vez horrivelmente atormentada pelo demônio, durante 3 dias com fortes tentações impuras. Apareceu-lhe então o Senhor para consolá-la e ela perguntou-lhe: mas onde estiveste, Senhor meu, durante esses 3 dias? Jesus respondeu-lhe: dentro do teu coração
dando-te força para resistires à tentação. E o Senhor deu-lhe a conhecer que o seu coração estava, depois da tentação, mais puro que antes. B. A sugestão segue-se à deleitação. Quando nos damos ao trabalho de repelir imediatamente a tentação, sentimos nela uma certa complacência ou prazer que nos vai arrastando ao consentimento. Mesmo então, se a vontade não dá seu assentimento, não há pecado mortal. Quando muito, poderá haver pecado venial. Se, porém, não recorremos então a Deus e não nos esforçamos para resistir à tentação, facilmente nos sentiremos arrastados ao consentimento e perdidos, segundo as palavras de Santo Anselmo. Se não procuramos impedir a deleitação, ela se transformará em consentimento e matará a alma. Uma senhora que tinha fama de santa teve um dia um mau pensamento que não repeliu imediatamente e pecou por pensamento. Por vergonha, deixou de confessar esse pensamento criminoso e morreu. Pouco depois, em estado de pecado. Porque morreu com fama de santidade, mandou o bispo que fosse sepultada em sua própria capela. No dia seguinte, porém, apareceu-lhe ela, toda circundada de fogo, e confessou-lhe, infelizmente já tarde demais, que estava condenada por ter consentido um mau pensamento. Toda a malícia do mau pensamento está, porém, no consentimento. Havendo pleno consentimento, perde-se a graça de Deus e chama-se sobre si a condenação eterna. Quer se tenha o desejo de cometer um pecado determinado, quer se pense ou reflita com prazer no pecado como se o estivesse cometendo. Esta última espécie de pecado chama-se uma deleitação deliberada ou morosa e deve-se distinguir bem da primeira, isto é, do pecado de desejo. 3. Se fores, pois, molestada por tais tentações, alma cristã, não deves perder a coragem, antes animosamente combater, empregando os meios que te vou indicar, e não sucumbirás. A. O primeiro é humilhar-se continuamente diante de Deus. O Senhor castiga muitas vezes os espíritos soberbos, permitindo que caiam em qualquer pecado impuro. Sê, pois, humilde e não confie em tuas próprias forças. Davi confessa que caiu no pecado por não ter se humilhado e ter confiado demais em si mesmo. Antes de me haver humilhado, eu pequei. Salmo 118, 67. Devemos temer sempre a nossa própria fraqueza e colocar em Deus toda a nossa confiança, esperando firmemente que nos preserve deste vício. B. O segundo meio é recorrer imediatamente a Deus, sem entrar em diálogo com a tentação. Logo que se apresentar ao nosso espírito um pensamento impuro, devemos elevar a Deus imediatamente o nosso pensamento ou dirigi-lo a qualquer objeto indiferente. A coisa melhor será invocar imediatamente os santíssimos nomes de Jesus e Maria e não cessar de repeti-lo até desaparecer a tentação. Se ela for muito forte, será bom repetir muitas vezes o seguinte propósito: ó meu Deus, prefiro morrer a vos ofender. Peça-se socorro dizendo: ó meu Jesus, socorrei-me. Maria, assisti-me. Os nomes de Jesus e Maria e José possuem uma força especial para afugentar as tentações do demônio. C. O terceiro meio é a recepção assídua dos sacramentos da confissão e da comunhão. É de suma importância revelar quanto antes ao confessor as tentações impuras. Uma tentação revelada já está meio vencida, diz São Felipe Neri. E se alguém teve a infelicidade de consentir em uma tentação, não se demore nenhum instante em se confessar disso. São Felipe Neri livrou um rapaz deste vício, induzindo-o a confessar-se logo depois de cada queda. A Santa Comunhão, está fora de dúvida, confere uma grande força na resistência às tentações desonestas. O sangue de Jesus Cristo que recebemos na Sagrada Comunhão
É chamado pelos santos de vinho gerador de virgens. Zacarias 9:17. O vinho natural é um perigo para a castidade. Este vinho celestial é o seu conservador. D. O quarto meio é a devoção à Imaculada Mãe de Deus, que é chamada a Virgem das Virgens. Quantos jovens não se conservaram puros e castos como anjos, devido à devoção à Santíssima Virgem? E. O quinto meio é a fuga da ociosidade. O Espírito Santo diz, Eclesiástico 33:21. A ociosidade ensina muita coisa má, isto é, ensina a cometer muitos pecados. E o profeta Ezequiel 16:49, assevera que foi a ociosidade a causa das abominações e ruína final dos habitantes de Sodoma. Conforme São Bernardo, a ociosidade motivou a queda de Salomão. Por isso, São Jerônimo exorta a rústico que esteja sempre ocupado, para que o demônio não o preocupe com suas tentações. Quem trabalha é tentado por um demônio só. Quem vive ocioso é atacado por uma multidão deles, diz São Boaventura. F. O sexto meio consiste no emprego de todas as precauções exigidas pela prudência, tais como a modéstia dos olhos, a vigilância sobre as inclinações do coração, a fugida das ocasiões perigosas e etc. Capítulo 3. Da modéstia dos olhos. Quase todas as paixões que se revoltam contra nosso espírito têm sua origem na liberdade desenfreada dos olhos, pois os olhares livres são os que despertam em nós, de ordinário, as inclinações desregradas. Fiz um contrato com meus olhos de não cogitar sequer em uma virgem. De Jó 31:1. Mas por que diz ele de não pensar sequer em uma virgem? Não parece que deveria dizer, fiz um contrato com os olhos de não olhar sequer? Não, ele tem toda a razão de falar assim, porque o pensamento está intimamente ligado ao olhar, não se podendo separar um do outro, e para não ter maus pensamentos, propôs esse santo homem nunca olhar para uma virgem. Santo Agostinho diz, do olhar nasce o pensamento, e do pensamento a concupiscência. Se Eva não tivesse olhado para o fruto proibido, não teria pecado. Ela, porém, achou o gosto e contemplá-lo, parecendo-lhe bom e belo, apanhou-o então e fez-se culpada da desobediência. Aqui vemos como o demônio nos tenta primeiramente a olhar, depois a desejar e finalmente a consentir. Por isso nos assegura São Jerônimo que o demônio só necessita de nosso começo. Dá-se por satisfeito se lhe abrirmos a metade da porta, pois ele saberá conquistar a outra metade. Um olhar voluntário lançado a uma pessoa do outro sexo acende uma faísca infernal que precipita a alma na perdição. As primeiras setas que ferem as almas castas, diz São Bernardo, e não raros as matam, entram pelos olhos. Por causa dos olhos caiu Davi, esse homem segundo o coração de Deus. Por causa dos olhos caiu Salomão, esse instrumento do Espírito Santo. Por causa dos olhos, quantas almas não se perderam eternamente? Vigie, pois, cada um sobre seus olhos, se não quiser chorar uma vez com Jeremias. Meus olhos me roubaram a vida. Jeremias 3:51. As afeições criminosas que penetraram em meu coração, por causa dos meus olhares, lhe deram a morte. São Gregório diz, se não reprimires os olhos, tornar-se-ão ganchos do inferno, que à força nos arrastarão e nos obrigarão, por assim dizer, a pecar contra a nossa vontade. Quem contempla objeto perigoso, acrescenta o santo, começa a querer o que antes não queria. É também o que diz a Sagrada Escritura, Judite 16:11. Quando diz que a bela Judite escravizou a alma de Holofernes, apenas este a contemplou.
Sêneca diz que a cegueira é muito útil para a conservação da inocência. Seguindo esta máxima, um filósofo pagão arrancou-se os olhos para guardar a castidade, como nos refere Tertuliano. Isso, porém, não é lícito a nós cristãos. Se queremos conservar a castidade, devemos, contudo, fazer-nos cegos por virtude, abstendo-nos de olhar o que possa despertar em nós os maus pensamentos. Não contemples a beleza alheia. Disso origina-se a concupiscência que queima como fogo. Eclesiástico 9:8. À vista seguem-se as imaginações pecaminosas que acendem o fogo impuro. São Francisco de Sales dizia: quem não quiser que o inimigo penetre na fortaleza, deve conservar as portas fechadas. Por esta razão, foram os santos tão cautelosos em seus olhares. Por temor de enxergarem inesperadamente qualquer objeto perigoso, conservavam os olhos quase sempre baixos e se abstinham de olhar coisas inteiramente inocentes. São Bernardo, depois de um ano inteiro no noviciado, não sabia ainda se o teto de sua cela era plano ou abobodado. Na igreja do convento havia 3 janelas, e ele não o sabia, porque conservava os olhos baixos. Evitavam os santos, com cautela maior ainda, pôr os olhos em pessoa de outro sexo. São Hugo, bispo, nunca olhava para o rosto das mulheres com quem tinha de conversar. Santa Clara nunca olhava para a face de um homem. Aconteceu uma vez que, levantando os olhos para a hóstia sagrada durante a elevação, viu o rosto do sacerdote, com o que ficou profundamente aflita. Julgue-se agora quão grande a imprudência e temeridade dos que, não possuindo a virtude de um desses santos, ousam passear suas vistas em todas as pessoas, não excetuando as de outro sexo, e querendo ainda ficar livre de tentações e do perigo de pecar. São Gregório diz que as tentações que levaram São Bento a revolver-se sobre os espinhos provieram de um olhar imprudente sobre uma senhora. São Jerônimo, achando-se na gruta de Belém, onde continuamente orava e macerava seu corpo, com as mais atrozes penitências, foi por longo tempo atormentado pela lembrança das damas que vira tempos antes em Roma. Como, pois, poderemos ficar preservados das tentações quando nos expomos ao perigo, olhando e até fitando complacentemente pessoas de outro sexo? O que nos prejudica não é tanto o olhar casual como o premeditado, o mirar. Razão porque Santo Agostinho diz: se vossos olhos casualmente caírem sobre uma pessoa, cuja vista vos pode ser prejudicial, guardai-vos ao menos de fitá-la. E São Gregório diz: não é lícito contemplar ou extasiar-se com a vista daquilo que não é lícito desejar, pois ainda que expulsemos os maus pensamentos que costumam seguir o olhar voluntário, deixam sempre uma mancha na alma. Tendo-se perguntado ao irmão Rogério, franciscano, dotado de uma pureza angélica, por que se mostrava tão reservado em seus olhares quando tratava-se com mulher, respondeu: se o homem foge à ocasião, Deus o protege. Se se expõe a ela, Nosso Senhor o abandona e facilmente cairá no pecado. Suposto mesmo que a liberdade que se concede aos olhos não produzisse outros males, impediria sempre o recolhimento da alma durante a oração, pois tudo o que vimos e nos impressionou apresenta-se aos olhos de nossa alma e nos causa uma imensidade de distrações. Quem já tem recolhimento de espírito durante a oração, tome muito cuidado para não se ver privado desta graça, dando liberdade a seus olhos. Está fora de dúvida que um cristão que vive sem recolhimento de espírito não pode praticar as virtudes cristãs da humildade, da paciência, da mortificação como deveria. Guardemo-nos, por isso, de olhares curiosos e só olhemos para objetos que elevam para Deus o nosso espírito. Olhos baixos elevam o coração para o céu, dizia São Bernardo. São Gregório Nazianzeno escreve:
Onde habita Cristo com seu amor, reina aí a modéstia. Com isso, não quero, porém, dizer que nunca se deve levantar os olhos ou considerar coisa alguma. Pelo contrário, é até bom, às vezes, olhar coisas que elevam o nosso coração para Deus, como santas imagens, prados floridos e etc., já que a beleza dessa criatura nos atrai à contemplação do Criador. Deve-se notar também que a modéstia dos olhos é necessária não só para o nosso próprio bem, como para a edificação do próximo. Só Deus vê o nosso coração. Os homens veem apenas nossas obras externas e ou se edificam ou se escandalizam com elas. Pelo rosto se conhece o homem, diz a Escritura. Eclesiástico 19:26. Isto é, pelo exterior se depreende o que é o homem interiormente. Todo cristão, por isso, deve ser o que era São João Batista, conforme as palavras do Salvador. João 5,35. Uma lâmpada que arde e ilumina. Interiormente deve arder em amor divino. Exteriormente, alumiar pela modéstia a todos os que o veem. Também a nós se podem aplicar as palavras que São Paulo dirigiu a seus discípulos. 1 Coríntios 4:9. Somos o espetáculo dos anjos e dos homens. A vossa modéstia seja conhecida de todos os homens. Filipenses 4:5. Pessoas devotas são observadas pelos anjos e pelos homens, e por isso sua modéstia deve ser notória a todos. Do contrário, deverão dar rigorosas contas a Deus no dia do juízo. Observando a modéstia, edificamos sumamente os outros e os estimulamos à prática da virtude. É célebre o que se conta de São Francisco de Assis. Uma vez deixou ele o convento junto a um companheiro, dizendo que ia pregar. Tendo dado uma volta pela cidade com os olhos baixos, entrou novamente no convento. Mas quando farás o sermão? Perguntou-lhe o companheiro. Já o fiz, respondeu-lhe o santo. Consistiu todo nos resguardo dos olhos, do que demos exemplo ao povo. Santo Ambrósio diz que a modéstia das pessoas virtuosas é uma exortação muito poderosa ao coração dos mundanos. Quão belo não seria se bastasse te apresentares em público para fazeres bem aos outros. De São Bernardino de Sena se conta que mesmo antes de entrar para o convento, bastava só sua presença para pôr fim às conversas livres de seus companheiros. Mal o avistavam, diziam uns para os outros: silêncio, Bernardino vem vindo. E então calavam-se ou começavam a falar de outras coisas. Santo Efrém, segundo o testemunho de São Gregório de Nissa, era tão modesto que já a sua vista estimulava a devoção e não se podia vê-lo sem se sentir levado a se tornar melhor. Mais admirável ainda é o que nos refere Súvio, do santo sacerdote e mártir Luciano. Só por sua modéstia, moveu muitos pagãos a abraçarem a Santa Fé. O imperador Masimiano, que fora disso informado, temendo sentir a sua influência e ser obrigado a converter-se, citou-o à sua presença, mas não quis vê-lo, e sujeitou-o ao interrogatório, ocultando-o às suas vistas por uma cortina estendida entre os dois. Nosso ideal mais perfeito de modéstia foi, porém, o nosso divino Salvador mesmo. Pois, como nota um célebre autor, os evangelistas dizem várias vezes que o Redentor levantou os olhos em certas ocasiões, dando a entender com isso que tinha ordinariamente os olhos baixos. Por isso exalta o apóstolo a modéstia de seu divino mestre, escrevendo a seus discípulos: rogo-vos pela mansidão e modéstia de Cristo. 2 Coríntios 10:1. Concluo com as palavras de São Basílio a seus monges: se quisermos que nossa alma tenha suas vistas sempre postas no céu, filhos queridos, conservemos nossos olhos sempre voltados para a terra. De manhã ao despertar, devemos já pedir com o profeta: afastai meus olhos, Senhor, para que não vejam a vaidade.
Salmo 118, 37. Auxilium Christionorum, ora pro nobis. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria, viva Cristo Rei. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.